O preço do caos e a armadura do espírito. O mundo como você conhece está prestes a desmoronar, e a pergunta não é se você vai sobreviver, mas quem você se tornará quando o abismo se abrir sob seus pés? Enquanto a maioria das pessoas desperdiça sua existência em prazeres efêmeros e distrações tecnológicas, as engrenagens invisíveis do destino avançam de forma implacável rumo aos últimos dias da história humana. A filosofia antiga e as profecias mais profundas das Escrituras convergem para o mesmo ponto focal. O colapso externo é inevitável e apenas aqueles que possuírem uma cidadela interior inexpugnável permanecerão de pé. Diante da iminência de um tempo de aflição em escala global, a fraqueza mental deixa de ser um mero traço de personalidade e se torna uma sentença de ruína. Os antigos sábios estoicos, como o imperador Marco Aurélio, já nos alertavam de que o caos externo é uma constante universal, uma força bruta sobre a qual não temos qualquer controle direto. A verdadeira soberania reside exclusivamente em governar nossa reação diante da tormenta. Imagine transpor esse ensinamento para o cenário profético da abertura dos 7 selos, onde a própria terra treme e as estruturas sociais consolidadas viram poeira. O homem disciplinado não entra em pânico diante do anúncio do fim. Ele compreende que a aflição global é o filtro definitivo projetado para separar o trigo do joio, o forte do covarde. Em tempos de colapso, a postura de um guerreiro de fé é manter os olhos fixos na verdade eterna, blindando suas emoções contra o desespero coletivo que intoxica o ambiente. Este período sombrio, que durará 7 anos de provações intensas, não surge para aniquilar a humanidade de forma arbitrária, mas sim para expor a fragilidade das construções humanas desprovidas de base espiritual. Falsos profetas caminharão entre nós, realizando sinais e maravilhas tecnológicas ou místicas, capazes de ludibriar até as mentes mais atentas. Aqui a virtude do discernimento estoico une-se à vigilância bíblica. Aqueles que dependem da validação de terceiros ou que buscam respostas fáceis serão as primeiras presas da grande farsa. O homem forte não se curva a milagres baratos ou narrativas sedutoras. Ele permanece ancorado em princípios imutáveis, sabendo que a soberania do espírito não é negociável por alívios temporários. A tribulação da matéria e a purificação do ouro. A grande tribulação representa o auge da fricção entre o plano divino e a decadência terrena. Quando a atividade demoníaca, a feitiçaria e o engano religioso alcançarem seu ápice, o ambiente físico e social será tomado por uma névoa de confusão sem precedentes. Eventos cósmicos abalarão a estabilidade do Sol, da Lua e das estrelas, lembrando a cada indivíduo a sua insignificante dimensão material perante o cosmos. Para o homem comum, este cenário é o fim de tudo. Para o sábio, é o momento da suprema purificação. Sêneca dizia que sem um oponente real, a virtude murcha. A tribulação é, portanto, o adversário final, o teste supremo de resistência para quem escolheu trilhar o caminho da retidão. Durante este período de aflição mundial mais intenso de toda a história universal, a perseguição contra os fiéis exigirá uma têmpera que a modernidade jamais viu. Aqueles que se recusarem a curvar a espinha diante do engano generalizado enfrentarão o isolamento, a escassez e o confronto direto com as forças da iniquidade. É nesse deserto de hostilidade que a verdadeira masculinidade e o propósito se consolidam. Não há espaço para hesitação. Cada noite escura enfrentada sob a ameaça da destruição física serve como o cinzel que esculpe a imagem divina no peito do homem íntegro. O sofrimento não é um sinal de abandono, mas a confirmação de que você foi considerado digno de lutar na maior de todas as batalhas. Enquanto o mundo assiste ao colapso das instituições e à destruição da igreja apóstata, o remanescente forte se mantém firme, agindo com a precisão de um exército silencioso.
A ira divina que se derrama sobre os ímpios não toca o espírito daquele que já realizou sua transmutação interna? Ao aceitar que o sofrimento físico é apenas a matéria bruta da preparação espiritual, você se liberta do medo da morte. O maior erro do homem contemporâneo é valorizar a integridade da carne acima da soberania da alma. Quando você perde o pavor de perder o corpo físico, o mundo perde completamente todo o poder que tinha sobre você. O confronto contra a besta e o triunfo eterno. O surgimento do anticristo, o homem da iniquidade que governará o mundo inteiro sob uma ditadura de controle absoluto, representa o teste final de integridade. Esta figura incrivelmente maligna buscará impor sua própria imagem no templo do Criador, exigindo adoração, submissão e o controle total sobre a subsistência de cada indivíduo. Sob a ótica do estoicismo e da fé bíblica, este governante tirânico é a personificação máxima do poder externo ilegítimo. Ele pode controlar a economia, do comércio e silenciar as vozes dissidentes na matéria, mas seu poder termina exatamente onde começa a sua consciência. A capacidade de enganar as nações e operar prodígios mentirosos através da mentira organizada